Vamos falar de compaixão para a mãe? Pois é. No episódio de hoje eu quero conversar sobre uma coisa que é uma ideia que muita gente tem e que eu mesma tive por muito tempo, que é a ideia de compaixão, que é uma ideia de uma coisa fofa, como se fosse apenas a gente ser gentil com a gente mesmo. E o que compaixão tem a ver com a mãe? O que compaixão não tem a ver com a mãe? Né? Como se compaixão fosse eu pegar leve comigo, e às vezes ou então falar palavras bonitas e tentar ser um pouco melhor comigo. Eu acho que não tem ao mesmo tempo ninguém que precise de compaixão como uma mãe, né? A mãe precisa. Então, quem disse isso não fui eu, foi o Winnicott, né? Que disse que a mãe precisa de um ambiente suficientemente bom. Bom, quando eu comecei a estudar, né, o trabalho com o Paul Gilbert, e eu recomendo fortemente, né, a acessar toda a teoria dele, a terapia focada na compaixão, eu percebi que a história é muito mais profunda que isso. E eu poderia dizer, senta que lá vem história. Então a compaixão, ela não é apenas um sentimento bonito, é tudo que a compaixão não é. Ela é um sistema, na verdade, biológico, e um sistema motivacional, e ela inclui, né, junto a própria evolução da nossa espécie. Então o nosso cérebro, ele tem um formato, um design muito próprio e antigo. Ele foi moldado, na verdade, para a sobrevivência. E se a gente voltar lá atrás, na época do homem das cavernas, naquela época em que o homem saía para caçar, né? E o cérebro precisava do quê? Ele precisava de correr atrás, de lutar, de caçar, de escapar dos perigos. Ou seja, o nosso cérebro, ele vem sendo desenvolvido porque quem foi que sobreviveu? Era o homem que, na verdade, era mais corajoso, ou era o homem que era mais covarde, na verdade, tinha mais medo, né? Na verdade, o homem que era mais covarde tinha mais medo que sobrevivia. Então, esse homem que sobrevivia era ele que passava a mentalidade dele à frente, né? Então, ou seja, a gente foi programado para detectar a ameaça desde então. Então, o nosso sistema, né, cerebral ele é um sistema mais antigo. E quando eu entendi isso, uma coisa fez muito sentido para mim, que foi a autocrítica, que às vezes é uma tentativa mal orientada de nos manter seguros e vivos. E a gente pode pensar assim, nossa, que coisa esquisita, né? Parece estranho uma tentativa de autocrítica ser pro nosso bem. E quem é autocrítico aqui sabe bem do que eu estou falando, né? Ninguém é tão ferozmente mal conosco mesmo do que a gente, né? Então parece mesmo estranho, porque a pergunta surge de uma maneira paradoxal, né? Como sentir mal comigo mesmo pode nos proteger? Nossa pergunta é quase a pergunta de 1 milhão. Então, pensa comigo, quando eu começo a me criticar duramente e que eu digo para mim mesmo coisas como eu sou idiota, você está errado, como é que você pode fazer isso, né? Quando isso acontece dentro de mim, é um sistema de ameaça que é ativado. O mesmo sistema de ameaça que era ativado lá no passado, quando o leão corria. Mas agora esse sistema de ameaça ele está dentro da gente. Quando esse sistema de ameaça ele é ativado, é como se um predador estivesse correndo atrás de mim, né? Começando a correr atrás de mim e eu precisasse correr muito. O cérebro então entende aquilo como um sinal de perigo, ou seja, está em perigo, um sinal vermelho, né? Corre porque aqui tem um perigo. Então, ele libera o cortisol, a adrenalina, prepara o corpo para quê? Para fugir. Do ponto de vista evolutivo, a autocrítica, ela tinha uma função. Ela servia para quê? Servia para corrigir comportamentos rapidamente, né? Porque ser rejeitado pelo grupo antigamente, lá na época das cavernas, podia sim significar a morte. Então, leão, ser rejeitado pelo grupo, tudo isso não é de hoje que significa que é ruim para nós. Antigamente significava a morte, né? Então, vergonha, medo, autocrítica eram formas da gente garantir o pertencimento. E o que garantia a nossa vida era o pertencimento. E hoje,
né? O leão, ele mudou de lugar, o seu leão antes estava fora, hoje ele está dentro da gente, e pior, nós mães acabamos criando os nossos filhos com esse leão dentro, né? Primeiro o leão está fora, que somos nós o leão, né? As mães, né? Muito críticas, somos o leão, depois ele entra dentro das crianças e as crianças passam a ter o leão dentro delas. Então hoje, muitas vezes, esse leão, ele mora dentro da nossa cabeça, e eu queria que você, que estivesse agora aqui me ouvindo, né, que você se perguntasse em que momento você é esse leão dentro de você. Então, quando uma ameaça ela vem de dentro, né, da gente, o corpo ele pode ficar preso num ciclo constante de estresse. E esse estresse antigamente era vivido como leão, hoje não. Hoje é um ciclo constante, porque tem também a ruminação de pensamento. Então é exatamente por isso que a terapia focada na compaixão, ela trabalha com 3 sistemas emocionais. Então agora eu vou pedir para você imaginar, e se você está em casa ouvindo esse podcast tranquila, você pode muito bem fechar os olhos, né, e imaginar um sistema vermelho, que é um sistema de ameaça. O que contém dentro do sistema de ameaça? Tudo aquilo que te dá medo, vergonha, né? que te gera culpa, que te gera raiva. Isso tudo está dentro desse sistema vermelho. Pensamentos de autocrítico. De autocrítica, você devia fazer isso, você não devia fazer aquilo. Então, é isso que contém dentro de um sistema vermelho. O sistema azul, imagina uma esfera azul, é o sistema de busca, aquilo que você usa para lidar com o sistema vermelho. Então imagina que o seu filho foi agredido na escola. Você sente medo, sente raiva, sente injustiça, é o sistema vermelho. Você vai lá na escola conversar com a diretora, sistema azul, né? E existe um outro sistema que eu ainda não falei, que é o sistema verde. E ele é um sistema de afiliação, de segurança, de calma. Quando o seu filho vem e está na escola e você abraça ele que ele chegou, esse é o sistema de calma, tanto para você quanto para ele. Então, na vida moderna, muitas vezes, a gente vive preso nesse sistema entre o vermelho e o azul. E muitas vezes a gente fica só realmente no sistema vermelho e no azul, porque ele, inclusive, ele é mais produtivo. Ou a gente fica se criticando muito, porque a gente está se criticando muito, ou porque o próprio contexto do trabalho precisa que eu fique no sistema de ameaça. Vamos imaginar uma médica, como ela fica no sistema de ameaça e de busca, né? Em que momento que essa médica pode relaxar, talvez quando chega em casa e esteja com os filhos, ou não, que aí também é um outro motivo dela se estressar, que é a escola, né? Porque tem que ser uma boa mãe. Então, a gente está sempre correndo atrás de um desempenho e quase nunca a gente entra no sistema verde. Aí vocês podem pensar assim, tá, André, mas a gente não tem que então correr atrás? Claro que a gente tem, mas também tem que haver um equilíbrio entre os 3 sistemas, o vermelho, o azul e o verde, sendo o vermelho aí de ameaça, o azul de busca e o verde de segurança, né? E aí é que entra o treinamento da mente compassiva. Então a gente tem na TFC um treinamento de mente compassiva. Pois é, ela pode ser treinada. Quando a gente pensa, né, que basta a gente decidir e a gente fica calma, né, mas não é assim que o cérebro funciona. Então a saída desse estado de ameaça, ele não vai acontecer só pelo pensamento. A gente precisa, na verdade, usar o nosso corpo para que o nosso cérebro consiga entender que o perigo passou e a gente possa se acalmar. Uma das formas mais simples de fazer isso é através da nossa respiração. Na terapia focada na compaixão, existe uma prática chamada respiração de ritmo suave. E eu vou explicar melhor. Eu vou explicar agora o exercício. O objetivo é diminuir o ritmo respiratório para que a gente possa, né, por cerca de 3, 5 respirações por minuto, acessar esse estado, né? Então, por exemplo, a gente vai inspirar contando até 5 e depois a gente vai inspirar contando até 7. Quando eu faço isso, eu vou inspirar contando até 5 e eu vou expirar contando até 7. Isso significa que eu estou no momento de mais calma quando eu expiro, né? Então, se você não conseguir, você pode também inspirar em 4 e expirar em 5 ou em 6. Quando a expiração ela é um pouco mais longa, o que acontece? O nervo vago ele é estimulado. E quando o nervo vago é estimulado, isso funciona quase como um interruptor biológico. A mensagem silenciosa que o corpo envia para o cérebro, que está dizendo, então, nesse momento, aqui
não tem nenhum leão. Depois que o corpo começa a se acalmar, e aí sim a gente trabalha com imagens mentais, né? Então aí que a gente vai poder trabalhar com imagens mentais, porque na TFC, na terapia focada na compaixão, a gente pode sim trabalhar com imagens mentais. O que acontece quando uma mãe ela está em terapia, especialmente essa psicóloga pode estar usando a TFC? Ela aprende a ser compassiva com ela e depois ela vai aprender a ser compassiva com o filho. Antes de vocês pensarem que ser compassivo é ser gentil, não necessariamente. Então, por exemplo, aí quando a gente passa a fazer uma imagem emocionalmente, né, ativa no nosso cérebro, vocês podem, por exemplo, imaginar um lugar seguro. O corpo reage como se vocês estivessem lá. Então, se vocês não estão no carro, se vocês estão em casa, né, ou num lugar muito tranquilo, vocês podem fechar o olho agora e vocês podem passar um tempo, né, imaginando esse lugar seguro. Como ele é. Ele contém árvores, ou ele é numa cidade, ele tem um tipo de lago, piscina, praia, ele tem floresta, ele tem animais. Como é esse lugar compassivo? Ele é o quarto de vocês? Que lugar é esse onde vocês estão bem? Onde vocês estão e vocês estão bem? Então, se eu imagino um lugar seguro, um lugar desse, e você pode fechar o olho por um minutinho, como você se sente? Bem, tranquilo, seguro? Agora, ao contrário, se a gente fica ruminando uma lembrança dolorosa, como vocês se sentem? Como é que o corpo de vocês reage a essa ameaça dolorosa como se ela estivesse acontecendo agora? Então, um exercício muito usado na terapia focada na compaixão é o chamado de self-compassivo. Uma versão da gente mesmo, né? Que a gente possui 3 qualidades essenciais: a sabedoria, a capacidade de reconhecer o sofrimento faz parte da experiência humana. E a força, a capacidade de suportar a dor sem ser destruída por ela. E o compromisso, a vontade genuína de cuidar da gente mesmo. Então existe algo muito importante que o próprio Paul Gilbert alerta, que às vezes quando alguém tenta ser gentil comigo mesma, a gente pode acabar se sentindo pior. E sabe por quê? O que tem de muito curioso nisso é porque a gente não foi acostumado. Então imagina um bombeiro chegando numa casa pegando fogo. Eu não sei se vocês já ouviram falar no chamado backdraft. Backdraft. Backdraft é uma explosão que acontece quando uma casa está pegando fogo e alguém abre a porta e o oxigênio entra. Assim também quando a pessoa está pegando fogo, né? Ou seja, está com raiva e a gente tem uma compaixão muitas das vezes, a pessoa não está acostumada com essa gentileza. Então, isso é um termo usado pelos bombeiros, né? Quando um prédio está em chamas, a porta está fechada e aí o fogo fica ali abafado. Quando alguém entra e entra oxigênio em chamas, isso aumenta em alguns instantes o oxigênio. Então, algo muito parecido acontece emocionalmente dentro da gente, quando alguém passou por a vida toda se tratando com muita dureza, porque foi muito criticado, especialmente filhos de mães ou pais narcisistas, e aí é tratado com bondade, pode parecer estranho e às vezes até ruim de sentir, né? Porque desperta tristeza, às vezes desperta raiva, às vezes desperta medo, porque o cérebro não está acostumado a essa bondade genuína, né? Então, porque o cérebro passou tanto tempo sendo agredido e associando cuidado a perigo, porque aquela pessoa que cuidava era a mesma que agredia. Que acaba o cérebro juntando as duas coisas, principalmente quando o cuidado veio misturado com humilhação, com rejeição. Então, por isso que a compaixão, ela precisa ser construída devagar, mas que a terapia focada na compaixão, ela é muito usada hoje para lidar com algumas situações, dentre elas ansiedade social, vergonha, crítica, né, medo, pânico, em doses pequenas, em doses homeopáticas. A gentileza pode ser intensa, ela pode ser vivida como algo muito significativo, mas precisa realmente de ser em doses homeopáticas, porque a pessoa pode simplesmente voltar, né, para algo neutro e respirar e ser mais tranquila. E aí toda mãe precisa de viver um momento de compaixão por si mesmo, porque em geral essa mãe trabalha fora, trabalha dentro de casa, tem que suportar uma criança. Agora vocês imaginem uma criança que tem uma emoção muito intensa,
como se sente essa mãe que convive com uma criança com uma emoção intensa e que ama essa criança, mas que tem que lidar com essa intensidade toda e que muitas das vezes o pai deixa para a mãe agir, né? Eu sei que ao contrário também pode ser verdadeiro, claro que eu sei, mas normalmente acaba caindo muito no colo da mãe. E aí se o pai consegue usar de compaixão, e novamente, compaixão não é a gente ser gentil o tempo todo, né? Então, reconhecer o que eu estou sentindo, eu estou com medo, eu estou com raiva, eu estou triste, sem se forçar a sentir algo diferente. Então, se o meu filho está gritando, por exemplo, e eu estou me sentindo triste com isso, ou até com raiva, eu estou com raiva, e é natural que eu esteja triste com raiva, sem forçar a gente a sentir algo diferente. Muitas vezes, esse processo começa quase como uma atuação, sabe? Como se fosse um ator que assume uma postura mais calma, um tom de voz mais gentil, especialmente diante de um filho que às vezes está ali agredindo, né? Então, mesmo diante de sentir essa emoção, com o tempo, a biologia começa a acompanhar o comportamento. E no fim das contas, eu entendo uma coisa que é muito importante. O nosso, que é o que diz Paul Gilbert, né? O nosso cérebro, ele é complicado e foi construído ao longo de milhares de gerações, vivendo num ambiente de ameaça, e isso não é culpa nossa. Hoje existe algo, sim, da nossa responsabilidade. Então, embora a gente não seja responsável pelas coisas que nós passamos, nós somos responsáveis hoje por aquilo que acontece com a gente. E a gente tem sim que aprender a lidar com isso, aprender a cuidar de nós mesmos, porque viver culpando eternamente o passado e culpando os nossos pais, porque eles foram pais narcisistas e foram pais que não fizeram isso, que não fizeram aquilo, isso não adianta de nada. Né? Então isso não é compaixão nem por nós, nem pelos outros, nem pelos nossos pais. Compaixão, perceba bem, ela tem direção. Então ela pode ir de mim para mim mesma. Então uma mãe, por exemplo, ela precisa ter compaixão por ela primeiro, para que ela até ensine o filho, né? Modelando, mostrando para o filho o que é ter compaixão por ela e depois por ele. Né? E também permitir que ela seja vista como possível de terem compaixão por ela, né? Então, ela pode ir de mim para você, de você para mim e de mim para mim mesmo. Então, ela tem também um ritmo, né? Às vezes ela chega devagar, às vezes ela chega mais lenta, e talvez a frase que resuma tudo isso que eu acabei de falar para vocês, e uma que eu gosto muito, e eu posso não ser responsável por tudo que acontece comigo, mas hoje eu sou responsável por cuidar de mim. E eu vou, além dessa frase, eu vou deixar para vocês uma pergunta, que é uma pergunta muito compassiva, porque eu uso o mindfulness, né? Quando eu falo ela, quando eu digo essa pergunta para mim mesma, que é: o que eu estou precisando agora? Quando você fala o que eu estou precisando agora, você usa o mindfulness, ou seja, a atenção presente, para você estar presente no aqui e no agora. É isso tudo, até o próximo episódio.